Oi, oi, gente. Prazer, sou o William de novo aqui. E hoje nós vamos continuar a nossa revisão sobre a neuroanatomia. O assunto de hoje vai ser bulbo do olho. Então, nós vamos falar tudo sobre o bulbo do olho, dando uma breve visadinha somente na estrutura do globo ocular. As estruturas adjacentes ao globo ocular nós veremos na futura live. Então, vamos lá. Como o assunto é neuroanatomia, nós vamos em ciclo básico. Aqui no ciclo básico, vamos em anatomia topográfica e neuroanatomia. Como o assunto de hoje é sobre o olho, nós temos dois tipos de flashcards, sobre a órbita e sobre o bulbo do olho. Nosso foco de hoje vai ser no bulbo do olho. Então, nós vamos aqui em mais e iniciar nosso plano de estudo. Assim como na primeira live, hoje nós vamos fazer algumas questões, relembrar alguns assuntos específicos sobre o bulbo do olho e a cada questão vamos fazer um flashcard para poder relembrar desse conteúdo futuramente. Então vamos lá. Sobre o bulbo do olho e sua estrutura, assinale a alternativa correta. Os músculos intrínsecos do olho, em número de 6, são responsáveis pela sua movimentação. Então, o bulbo do olho, ele realmente a sua movimentação ocorre por 6 músculos, mas eles não são intrínsecos, eles são extrínsecos. São os 4 músculos reto e os 2 oblíquos da movimentação do olho. Então, essa aqui ela está incorreta. Além das túnicas do bulbo, temos uma camada de tecido conjuntivo que o reveste. Parece perfeita, vamos deixar por assim. O espaço episcleral situa-se entre a bainha do bulbo do olho e a túnica externa do bulbo do olho. Perfeito. Ser constituído por tecido conjuntivo denso. Errado, Doc. É por tecido conjuntivo frouxo. Então, essa letra aqui também está errada. Letra D. Os músculos extrínsecos do olho, em número de 2, são responsáveis pela sua movimentação. De fato, são os músculos extrínsecos. O erro da questão da letra A. Mas não são 2, são 6 músculos. Então, a letra D também está correta. Assim, a gente confirmou que a letra B é a correta. Então, aqui tem a explicação certinha sobre essa. E se caso a gente tivesse errado, saberíamos quais são as outras, por que essas outras estão erradas. Por exemplo, essa daqui é pelos músculos extrínsecos e não intrínsecos. Ou essa daqui, que fala que são os músculos extrínsecos corretamente, mas que são 6 músculos e não 2. Então, vamos fazer o flashcard nosso agora. Selecionar um deck. Antes, vamos criar um deck, né? Vamos aqui em flashcards. Criar um deck sobre bulbo do olho. Aqui em adicionar. E vamos adicionar um cartão. Então, sobre esse cartão, nós vamos criar sobre o seguinte. Acerca os músculos que movimentam o bulbo do olho são extrínsecos a este olho e são em número de 6. Então, a gente vai deixar o extrínsecos e em número de 6. Esse vai ser o nosso flashcard, para lembrar que eles são extrínsecos ao olho e são em número de 6. Salvando, a gente tem o nosso primeiro flashcard. Então, vamos voltar lá ao nosso plano de estudo. A camada fibrosa é uma das componentes do bulbo do olho. Sobre ela, assinale a correta. Então, novamente, ele quer a correta. A córnea faz parte da túnica fibrosa. Então, vamos lembrar. O bulbo do olho ele é dividido em 3 camadas. Nós temos a camada mais externa, que é uma camada fibrosa, uma camada interna, que é a nossa camada vascular, e a camada mais interna de todas, que é a camada nervosa. Então, temos a externa, fibrosa, a intermédia, que é uma camada vascular, e a mais interna de todas, que é a nervosa. A córnea faz parte da túnica fibrosa? Sim, essa está certinha, então vamos ver o resto. A parte anterior da camada fibrosa é a esclera? Não. A parte anterior, mais anterior possível do olho, é a córnea. O olho globo ocular é assim. 1/6 do globo ocular é formado pela córnea, 5/6 pela esclera. Então, a parte anterior não é a esclera, é a córnea. Essa está errada. A córnea possui intensa vascularização e inervação. Na realidade, não. Toda a camada fibrosa ela é avascular. Então, essa aqui também está errada.
O limbo da córnea é o ápice de sua curvatura, sendo um ponto importante dessa estrutura. Na realidade, o limbo da córnea não é o ápice de sua curvatura. O limbo é a região que une a córnea com a esclera. Então, essa também está errada. Essa aqui é a certinha. Então, novamente, fazemos o flashcard. Aqui, explicação certinha. Ó, camada mais externa, camada da córnea. A camada do meio, a camada fibrosa. A camada do meio, a camada vascular. E a camada mais interna é a camada nervosa. Então, vamos criar nosso flashcard. Selecionamos um deck. Bulbo do olho. O olho é dividido em 3 camadas. A camada fibrosa, a camada vascular e a camada nervosa. Então, nós vamos aqui, ocultamos essas palavras. E fizemos nosso flashcard. Indo para a próxima questão. A camada vascular do bulbo do olho, ou úvea, é a camada intermédia dessa estrutura. Sobre ele, assinale a alternativa incorreta. Cuidado que essa vez ele está pedindo a incorreta. A corioide é a camada da úvea, que fica entre a esclera e a retina. Então, vamos lá. A camada vascular tem esse nome justamente porque ela é vascularizada. Ela que vai nutrir os tecidos da camada fibrosa. A camada corioide, de fato, é a camada desse tecido vascular que fica entre a esclera e a retina. Então, essa aparentemente está corretinha. O corpo ciliar é uma estrutura entre a corioide e a íris. Também está certinho, tudo perfeito. A íris é um diafragma central, certinho, que é inervada apenas pelo sistema nervoso parasimpático. Não. A íris ela é inervada tanto pelo parasimpático, através do nervo oculomotor, quanto pelo simpático. Então, essa daqui é a nossa incorreta. Vamos ver a última. A pupila é a abertura central da íris. Perfeitinho, essa também está incorreta. Então, essa também está correta. Então, essa é a nossa incorreta. Aqui nós podemos ver todas as estruturas. O corpo ciliar, as artérias, tudo mais. E aqui nós podemos ver perfeitamente o cristalino. Essa aqui é a camada vascular, ó, onde está a corioide e mais para frente a íris, nessa aqui. Criando um flashcard. A camada vascular do olho é constituída pela corioide, pela íris e pelo corpo ciliar. Pontinho. Corioide, íris e corpo ciliar. Mais um flashcard criado. Opa, aqui, ó. Temos que colocar qual é o deck correspondente a esse nosso flashcard. O deck sobre o bulbo do olho. E salvamos. Em relação aos componentes do corpo ciliar, assinale a alternativa incorreta. Novamente, Doc, observe que é incorreta. As fibras zonulares formam o ligamento suspensor da lente. Tudo perfeito, essa parece estar corretinha. Os processos ciliares são cristas longitudinais que se projetam na superfície interna do corpo ciliar. Também parece estar certo, ótimo. O músculo ciliar é um músculo liso que, ao contrário, promove redução da espessura do cristalino. Na realidade, não, Doc. Um músculo ciliar, ele fica na porção da camada vascular do olho e ele é responsável pela sua contração. Quando ele contrai, ele realiza, na realidade, um relaxamento do ligamento suspensor do cristalino. Quando ele faz isso, o cristalino ele aumenta a sua espessura e não diminui. Então, essa é a nossa incorreta. E aqui está toda a explicação do porquê disso. Ó, aqui está nosso cristalino, aqui estão os ligamentos suspensores do cristalino e aqui está o corpo ciliar. Os músculos ciliares, quando eles contraem, eles fecham essa estrutura. Ao fechar essa estrutura, os ligamentos ficam frouxos. E os ligamentos, ao se afrouxarem, eles aumentam a espessura do cristalino. Então, indo para a próxima questão, esquecemos nosso flashcard. Então, nosso flashcard para você sobre o seguinte. Sobre o bulbo do olho,
O músculo ciliar, ao contrair-se, promove o relaxamento do ligamento suspensor do cristalino e, consequentemente, realiza o aumento da sua espessura. Então, o músculo ciliar, ao contrair-se, promove o relaxamento do ligamento suspensor do cristalino e, consequentemente, realiza o aumento da sua espessura. Perfeito, mais um flashcard criado. Próxima questão. Sobre a musculatura da íris, assinale a alternativa correta. Correta dessa vez, Doc. A margem pupilar é a margem periférica da íris. Na realidade, não faz sentido. Vamos pensar na íris, olhando para o olho. O olho aqui, a íris no meio. A margem pupilar, a pupila que fica bem no centro, não faz sentido ela ser a margem periférica. Ela é a margem central da íris. Aqui está a íris, aqui está a pupila. Então, em contato com a pupila, está a margem central da íris. Então, essa aqui está incorreta. O músculo esfíncter da pupila é circular, perfeito, e ao contrair-se causa miose. Perfeito também. Vamos lá. Temos a contração e a dilatação, a contração e a dilatação da pupila. A pupila, ao se contrair, causa miose, e isso é ocasionado pela ativação do parasimpático. Então, ela está perfeita. Vamos olhar o resto. O músculo dilatador pupila, com fibras radiais, é inervado pelo nervo oculomotor. Na realidade, não. O nervo oculomotor um segundinho. Ao contrair-se, causa a miose. O músculo dilatador da pupila, com fibras radiais, é inervado pelo nervo oculomotor. Perfeitamente, o nervo oculomotor é o nervo do parasimpático. Até acabou causando uma certa confusão aqui. O oculomotor, que é nosso terceiro nervo craniano, ele é do parasimpático. E o músculo dilatador da pupila, ele é ativado pelo simpático através do nervo nasociliar. O nervo nasociliar, ele divide-se nos nervos ciliares longos e assim ativa o músculo dilatador da pupila. Então essa daqui também está incorreta, não é pelo oculomotor, mas sim pelo nervo nasociliar ou nervos ciliares longos, que o nasociliar se ramifica nos nervos ciliares longos e esses que inervam o músculo dilatador da pupila. A margem central da íris é fixa ao ligamento suspensor da lente. Perfeito. Não, perdão. A margem central da íris não é fixa, ela é solta na margem central. A periférica, que é fixa. Então, essa também está incorreta. Essa aqui, a nossa certinha. Ó, perfeito. Deixa eu aqui mostrar. Ó, o músculo dilatador pupila, com fibras radiais, de fato, é inervado pelos nervos ciliares longos, que é ramo do nervo nasociliar. E ele causa midríase. Então, a gente acabou tendo uma confusão aqui. É muito importante lembrar isso. Parasimpático causa miose, que é diminuição da pupila, quando o olho fica bem fechadinho. Acontece pelos nervos ciliares curtos, que são ramos do nervo oculomotor. Já o simpático, ele vai ocasionar a dilatação da pupila, quando o preto do olho aumenta, e essa dilatação da pupila ocorre pelos nervos ciliares longos, que são ramo do nervo nasociliar. Então, criando flashcard, podemos escrever o seguinte: miose ocorre pelo parasimpático inervado pelos nervos ciliares curtos, ramo do nervo oculomotor e corresponde ao sistema nervoso autônomo parasimpático. Midríase. Vou até escrever aqui, ó. A diminuição, a contração, né? Seria melhor. Contração da pupila. Midríase, dilatação da pupila. Inervado
pelos nervos ciliares longos, ramo do nervo nasociliar e é inervado pelo sistema autônomo simpático. Então, nós podemos deixar aqui, ó. Vamos deixar esse nervo oculomotor e parasimpático e contração, dilatação, nervo nasociliar. Não, esse vamos botar os nervos ciliares longos. E simpático. E mais um flashcard criado. Indo para a nossa próxima questão. A túnica interna do bulbo do olho possui componentes essenciais para a visão. Sobre elas, na alternativa correta. Então, vamos ver. A parte cega da retina. Qual que é a parte cega da retina? A parte cega da retina é o disco óptico, que é onde se localiza, onde está saindo o nervo óptico. É dividido em dois componentes, extrato nervoso e pigmentoso. Na realidade, toda a retina é dividida nesse extrato nervoso e pigmentoso. Não é somente a parte cega. Por conta disso, essa está um pouco estranha. Vamos deixar ela de lado por um momento. A parte óptica da retina vai além da ora serreata, até a íris e os corpos ciliares. Não, justamente o contrário. A parte óptica vai até a ora serrata. A ora serrata é a que corresponde ao final da parte óptica da retina. Então, essa aqui também está errada. A fóvea é o local de maior acuidade visual da retina e está na parte temporal. Parece estar tudo perfeito. A fóvea, de fato, é a parte com maior acuidade, porque tem maior concentração de cones. Ao redor da fóvea tem a mácula, e a partir da mácula tem toda a retina. Quanto mais distante da fóvea, menor a concentração de cones e maior a concentração de bastonetes. Então, maior é o campo visual, mas menor é a acuidade. Por isso que a fóvea é o local de maior acuidade visual, enquanto que o resto permite maior visualização no escuro, por exemplo. Então, essa aqui parece estar certinha. Vamos ver a outra. A retina possui uma área bem definida, de fato, o disco do nervo óptico. Ok, realmente tem essa porção na retina. Local em que temos sensibilidade importante à luz. Na realidade, não. Na retina, o disco óptico é o único local que é cego, em que a gente não recebe luz. Então, essa aqui também está incorreta. De fato, a letra C é a nossa correta. Então, perfeitinho, aqui a explicação, ó, mostrando. Justamente na fóvea é o local que tem maior concentração de cones, enquanto que o restante da retina até a ora serrata vai ter progressivamente menos cones e mais bastonetes. Então, criamos nosso flashcard. A fóvea é a área central da retina. Que possui maior acuidade visual devido à maior concentração de cones. Então, a fóvea é a área central da retina, que possui maior acuidade visual, de fato, vamos botar esse maior, devido à maior concentração de cones. Então, vamos tentar adivinhar se é cones ou bastonetes, e se é maior ou menor a acuidade visual. Bulbo do olho, perfeito. Próxima questão. Em relação à dinâmica do humor aquoso, assinale a alternativa incorreta. O humor aquoso é produzido pelos capilares fenestrados dos processos ciliares? De fato, parece certinha. Vamos ver a próxima. As funções envolvem manter o formato do olho, perfeito. Nutrir a córnea, perfeito. A retina e a lente, perfeito. Mas a retina, vamos lembrar, o olho ele é dividido em dois segmentos, o anterior e o posterior. Toma muito cuidado para não confundir segmento com câmera, tá, Doc? Na próxima questão a gente vai ver sobre isso. Mas o olho é dividido em dois segmentos, segmento anterior e segmento posterior. No segmento anterior a gente tem um humor aquoso. No segmento posterior a gente tem um humor vítreo, o corpo vítreo. A retina não entra em contato com o humor aquoso, ela entra em contato com o corpo vítreo. Por conta disso, essa alternativa está incorreta. O humor aquoso não tem função de nutrir a retina. Preenche as câmeras anterior entre a córnea e a íris, perfeito, e posterior entre a íris e a lente, também perfeito, pelo bulbo do olho. Então, o segmento anterior ele é dividido em duas câmeras. A câmera anterior é aquela localizada entre a extremidade do olho, a córnea, extremidade anterior do olho, a córnea, e a íris. Ali fica a câmera anterior.
posteriormente à íris até a lente é que fica a câmera posterior. E posteriormente ao cristalino, nós temos o segmento posterior do olho. É drenado pelo canal de Schlein na câmera anterior, também perfeito. Então a nossa errada seria realmente a letra B. Ó, mostrando aqui, ó, a câmera anterior da córnea à íris e a câmera posterior da íris ao cristalino. Isso é o segmento anterior do olho. E o segmento posterior é preenchido pelo humor vítreo, que fica posteriormente ao cristalino. Vamos criar um flashcard. O olho é dividido em segmento anterior e posterior a partir do cristalino. Além disso, o segmento anterior é dividido em câmera anterior e posterior a partir da íris. Então, é isso como referência. É isso como o olho é dividido em segmento anterior e posterior a partir do cristalino. Além disso, o segmento anterior é dividido em câmera anterior e posterior, utilizando a íris como estrutura medial. Perfeito. Temos o nosso flashcard, o Google do olho. Vamos para a nossa próxima questão. Em relação aos meios dióptricos de refração do olho, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá. Cristalina é uma lente biconvexa? Perfeito. Lente biconvexa, aquela que tem pontinhas. Lente bicôncava é aquela que aqui nas extremidades é plano e no meio tem essas entradas. Biconvexa, bicôncava. Então, de fato, cristalina é uma lente biconvexa. Ela é avascular? Sim, ela é avascular e ela é inervada. Então, ela não tem inervação, perdão. Essa está corretíssima. O corpo vítreo é uma massa gelatinosa? Sim, constituição semelhante ao plasma. E transparente, também perfeito, que preenche o espaço posterior do bulbo do olho. O espaço, o segmento posterior do bulbo do olho, perfeito. O cristalino possui mais dioptrias que a córnea? Não, Doc. De fato, a córnea que possui mais dioptrias que o cristalino. Então, essa daqui está incorreta. O principal componente do humor aquoso é a água? Na realidade, sim. Do humor aquoso, sim. Do humor vítreo, que não. A córnea possui mais dioptrias que o cristalino, e isso deve ao formato e composição. Então, vamos ler aqui, ó. O humor aquoso é filtrado de plasma, então ele é realmente semelhante à água, né? Então, criamos mais um flashcard. Vamos dizer, entre o cristalino e a córnea, quem possui maior dioptria? Resposta: a córnea. Beck, bulbo do olho. Perfeito. Vamos à próxima questão. Para possibilitar uma melhor descrição espacial e, consequentemente, proporcionar uma melhor localização das estruturas oculares na prática clínica e na cirúrgica, alguns especialistas consideram que o olho é composto por segmentos e o globo ocular é preenchido por fluidos entre outros componentes. Sobre a anatomia do globo ocular, assinale a alternativa incorreta. Então, criamos novamente a incorreta. O segmento posterior, então vamos lá, segmento anterior e posterior, dividido pelo cristalino. Posterior é tudo posteriormente ao cristalino. Engloba todas as estruturas e regiões que estão localizadas posterior ao cristalino? Perfeito. A câmera anterior. Câmera, não segmento. Então, ele se refere ao segmento anterior e à câmera do segmento anterior. É o espaço compreendido entre a face posterior da córnea e a face anterior da íris. Perfeito. Essa também está certinha. A câmara posterior é o espaço compreendido entre a face posterior da íris e a face anterior do cristalino. Perfeito. E lateralmente o corpo ciliar. Perfeito. Uma adição a mais, mas somente face posterior da íris e anterior do cristalino já é a definição perfeita.
O humor vítreo é um fluido opticamente transparente presente no segmento anterior? Não. No segmento anterior é o humor aquoso, não o humor vítreo. Então, essa daqui é a nossa incorreta. Vamos ver o resto. A túnica mais externa do globo ocular é constituída pela córnea, esclérea e, posteriormente, pela lâmina crivosa. Parece perfeito, está certinho. Então, de fato, a nossa errada é a letra D. Então, vamos lá. O segmento anterior está preenchido pelo fluido humor aquoso. Podemos tirar fluido, né? Podemos tirar. Enquanto que o segmento posterior está preenchido pelo humor ou corpo vítreo. Segmento anterior pelo humor aquoso e o segmento posterior pelo humor ou corpo vítreo. E vamos agora para a nossa última questão. Quais são os 3 componentes da túnica vascular? Da vascular é aquela que fica entre a fibrosa externa e a nervosa interna. Ela fica ali no meio, na parte medial, intermédia do olho. A coroide, de fato, o corpo ciliar, de fato, espaço vítreo. Não, espaço vítreo fica na região dentro da retina. Então, fica no segmento posterior. Ele não é considerado entre as camadas do olho. A camada do olho seria a região fibrosa, vascular e nervosa. Então, se for para considerar, podemos considerar dentro da nervosa, que está localizado dentro da retina. O espaço vítreo, não, já confirmamos que não. A coroide, vou marcar essa e essa como errada. A coroide, perfeito. Corpo ciliar, perfeito. A íris, também perfeito. Aqui nós tiramos o espaço vítreo e aqui nós tiramos o humor aquoso e também a retina. Uma vascular é realmente a letra C. Então, nessa daqui nós podemos escrever a túnica vascular. Escrevemos sobre a túnica vascular, não é mesmo? Então, vamos escrever um pouquinho diferente nessa daqui. Nessa daqui nós podemos escrever que a função da coroide presente na túnica vascular é de nutrição da camada fibrosa. É uma das funções da coroide. Então, a gente pode deixar aqui, ó, que ela pertence à camada vascular e a função é de nutrição da camada fibrosa. Uma das funções. Opa, aqui vou ficando para fora. Deixamos esse aqui. Perfeito, selecionamos o deck, bulbo do olho, salvar. E assim nós terminamos o nosso questionário de bulbo do olho. Analisando, a gente acertou tudinho. Então, vamos revisar nossos flashcards. Flashcards, bulbo do olho, vamos lá. O segmento anterior está preenchido pelo humor aquoso, enquanto que o segmento posterior está preenchido pelo humor vítreo. Aquoso e vítreo. Fácil. O músculo ciliar, presente na camada vascular. Ao contrair-se, promove o relaxamento do músculo suspensor, do ligamento suspensor do cristalino e, consequentemente, realiza o aumento da sua espessura. Perfeito, relaxamento e aumento. Os músculos que movimentam o bulbo são em número de 6 e são extrínsecos. A função da coroide, estrutura presente na túnica vascular, é de nutrição da camada fibrosa. O olho é dividido em segmento anterior e posterior. A partir do segmento, refere-se ao bulbo inteiro. Então, a partir do cristalino. E, além disso, o segmento anterior é dividido em câmara anterior e posterior, utilizando a íris como estrutura medial. A camada vascular do olho é constituída pela coroide, íris e processo ciliar, que tem tanto o músculo ciliar quanto as células que secretam o humor aquoso pelo corpo ciliar.
O olho é dividido em 3 camadas: a fibrosa, mais externa, a vascular, a medial, e a nervosa, a mais interna. Entre o cristalino e a córnea, quem possui maior dioptria? A córnea. Miose ocorre pela contração da pupila. É inervado pelos nervos ciliares curtos, ramo do nervo. Qual nervo que é mesmo? Vamos lá. Refere-se ao sistema nervoso parasimpático. Então, sistema nervoso parasimpático, nervo oculomotor. Midríase, que é a dilatação da pupila, é inervado pelos nervos ciliares longos, que é a ramo do nervo nasociliar, que pertence ao sistema nervoso autônomo simpático. A fóvea é a área central da retina, que possui maior acuidade visual, devido à maior concentração de cones. E assim, nós terminamos todo o nosso deck. Aqui a gente termina nosso estudo sobre o bulbo do olho. Nessa semana ainda a gente vai estudar sobre as outras estruturas do olho. E é isso, gente. Muito obrigado e tchau, tchau.